primeiro, antes de tudo, esse evento aqui é uma realização muito importante para a gente da Conectas. A gente está conseguindo fazer esse evento de lançamento desses relatórios depois de tanto tempo e fazer a exibição do documentário do Jorge também. Mas tudo isso é fruto de um esforço coletivo e, antes de começar as atividades, eu queria primeiro registrar aqui a presença de tantas pessoas que fizeram isso ser possível. Então, começar saudando tanto a Camila Sano, diretora executiva da Conectas, a Júlia Neiva, diretora adjunta da Conectas também, o Marx, representando a Papel Social, também foi uma parceira muito importante durante esse processo, João Godoy, também coordenador de Defesa dos Direitos Socioambientais, um programa da Conectas, o Jorge, da ADERE, nosso parceiro de longa data, Maria Inês, também aqui, outra parceira de longa data. São tantos rostos conhecidos que a gente vai ficando até feliz de ver, né? Beth também, outra pessoa tão importante, né, Beth? Nessa construção coletiva, Paulo Sebastião, os parceiros da Repórter Brasil, aqui, tanto na presença da Vitória quanto da Poliana. A deputada Paula Nunes, ela não pôde vir, ela teve um imprevisto de saúde, então ela vai ser um desfalque hoje aqui na nossa mesa, mas a gente teve uma substituição à altura, né? Então a gente vai conseguir ter uma falinha da Júlia Neiva, a nossa diretora da Conectas, tão importante nesse processo de elaboração e de viabilização desse relatório. Então, antes de mais nada, eu queria pedir uma salva de palmas e pedir que a Júlia se junte aqui conosco na mesa para a gente poder começar as atividades. Além da Júlia, nesse primeiro momento, a gente vai... outra coisa, né? A gente pensou essa atividade em 3 momentos específicos. Esse primeiro vai ser para poder falar um pouco sobre esses relatórios que a gente está lançando. Eles estão disponíveis no site, então todo mundo pode escanear o QR Code aqui nessas artes, ou ali atrás também, e acessar eles no site da Conectas. Eles estão livres para poder acessar. Então, a gente está fazendo esse lançamento oficial porque é um material que merece esse registro, né? Inclusive, por isso que a gente está fazendo esse registro audiovisual. Depois, a gente vai fazer a exibição do documentário, o Costumando do Café, com a participação do Jorge, da Beth e da Joana, que também foram responsáveis por produzir esse documentário. Um documentário incrível, que também está disponível no YouTube, todo mundo pode acessar. A gente vai exibir, depois fazer uma conversa sobre ele. E depois a gente vai chamar todo mundo aqui na mesa para poder conversar e depois receber participações do público e fazer uma conversa. A ideia é que seja um pouco mais informal, todo mundo muito cansado, eu acho, inclusive dessa batidona de Fórum Regional de Direitos Humanos e Empresas. Já é uma quinta-feira à noite, então agradeço muito que todo mundo esteja aqui, pela paciência e pela confiança também no trabalho que a gente desempenha. E para somar nesse primeiro momento, eu queria chamar o Marx Casaro, da Papel Social, para poder falar um pouco mais sobre o nosso relatório. Então, quem puder fazer uma salva de palmas também para o Marx. Porque a ideia é que a Júlia faça uma primeira fala para a gente poder contextualizar como que surgiu esse projeto, como que essa ideia veio, como que a gente está conseguindo lançar ele hoje. Então, depois a gente pode passar a palavra para você. E aí também tem o presentinho que a Conectas está dando para cada um dos panelistas. Então, só lembrar de assinar esse documento, Marcos, se grava e fica à vontade. Então, Júlia, a palavra é sua, por favor. 10 minutos no máximo, mas fica à vontade. Você pode... Boa noite a todas, todos. Também agradecer aqui ao Thales, né, que organizou com outras pessoas esse encontro. Agradecer as pessoas que estão aqui cuidando do som, da nossa comida, né, desse evento todo. E ao João Godoy, que é o nosso coordenador aqui do programa. Eu vou contar um pouquinho a história desse relatório, porque ele envolveu muitas pessoas, foram muitos anos para construir. Né, a gente começou esse relatório em 2018, né, com o Jorge, né? Isso jamais teria sido feito sem o Jorge e todas as companheiras e companheiros da ADERE, né? Com a Beth e todos os companheiros. E começou com uma ida ao território para entrevistar trabalhadores que estavam trabalhando no café, que tinham vindo aliciados de outras regiões do Brasil, do norte de Minas e da Bahia, à procura de um trabalho.
E nessa primeira viagem, então, acho que eles não vieram aqui, as pessoas que participaram dessa primeira fase do projeto junto com o Jorge, que foi entender um pouco qual era o contexto do café no Brasil, né, que para a Conectas não era algo que a gente ainda trabalhava. Para o Jorge, sim. Para a Deri, há muitos anos que eles fazem essas denúncias. O nosso interesse era entender a luta dos trabalhadores, mas era também entender como essas condições de trabalho ali nas fazendas acontecem dentro de um contexto que faz parte de uma cadeia enorme, produtiva, dentro de um contexto globalização, né? Então, era entender um pouco desse contexto, entender para quem esse café é vendido, né? A gente sabia que era para transnacionais, né? Qual era a relação de responsabilidade dessas transnacionais com um café que é produzido com o suor e com o sangue de trabalhadores rurais? Então, esse primeiro momento foi isso. Vamos lá entender, vamos entrevistar as pessoas, vamos ouvir junto com o Jorge, né? A gente também utilizou muitos relatórios que a Repórter Brasil, aquele, né, o Café Amargo, acho que era o nome do relatório. E, além disso, a gente fez também entrevistas com as empresas. A gente mandou questionários para as empresas para que elas pudessem também apresentar suas perspectivas. Além disso, a gente também fez uma análise das políticas corporativas e de governança dessas transnacionais, né, para entender como é que elas enxergavam temas de direitos humanos. Então, salário digno, mulheres, sustentabilidade. Então, a gente também fez essa análise, porque a gente queria mostrar que aquilo lá, essa situação do café, ela não é isolada. Existem outros setores, isso faz parte de um contexto global, do momento que a gente vive de... a globalização ela possibilitou que grandes empresas pudessem entrar nos territórios, colocando as vítimas, os trabalhadores, comunidades em relações assimétricas entre... Né? Você tem ali o pequeno trabalhador, o trabalhador que precisa do seu salário de sobrevivência, diante de uma transnacional, né, que vende, depois o Jorge vai trazer todos esses números aqui, né, por preço, o cafezinho, que não é um preço justo, porque o preço que a gente paga não é o preço que possibilita pagar decentemente o trabalhador, né? Porque é uma cadeia muito grande, são grandes empresas, muita gente para ganhar, mas o pequeno produtor não é quem sai ganhando, e muito menos o trabalhador que trabalha para esse pequeno produtor. Então, quando a gente começa lá em 2018, e a gente, esses relatórios têm várias... a gente dividiu ele em 3 partes, e que elas vão falar de diferentes... desses assuntos todos que eu trouxe aqui. Então, uma que é da responsabilidade das transnacionais, dentro dessa discussão que se faz hoje, que é um campo de trabalho, que é direitos humanos em empresas. Então, avaliando as questões de devida diligência, a gente analisou já essas legislações recentes de devida diligência, o que isso implica para um país como o Brasil. A gente analisou um pouco as políticas de governança das empresas, para dar esse contexto. A gente analisou a situação, então, um dos relatórios fala um pouco sobre isso, o outro fala um pouco das questões do café, do trabalho, questões mesmo de violações de direitos humanos que acontecem, e tudo isso foi construído por muitas pessoas que passaram pela Conectas, desde 2018 até hoje. Então, esse relatório hoje vai ser apresentado pela nova geração que chegou recentemente. Então, é muito bonito de ver um processo tão longo chegar nesse momento. Além disso, nos relatórios, a gente também, e tudo que eu estou falando é público, também traz os casos que a gente apresentou, denúncias no instrumento chamado PCN, que é o Ponto de Contato Nacional, e que o PCN faz parte da OCDE, que permite que trabalhadores ou comunidades afetadas possam apresentar suas denúncias contra multinacionais, transnacionais, seguindo as diretrizes da OCDE. Né? Então, a gente apresentou esse caso no PCN junto com o Jorge, contra 6 transnacionais que vendem café.
e a gente conta um pouco desse processo também nesse relatório. Então, acho que é isso, gente. Convidar vocês a lerem, reverenciar muito o nosso amigo, companheiro, parceiro, Jorge, a Papel Social, que nos ajudou muito nesse caminho. Então, isso eu preciso contar. Então, depois desse caminho que a gente fez, a primeira parte da pesquisa, a gente tinha esses dados, mas nós não somos uma organização de pesquisa. A nossa pesquisa é para ação, é para subsidiar as nossas ações. E a gente foi procurar o Papel Social, e acho que o Marques Casara vai trazer um pouco também do papel que eles tiveram, muito importante para a nossa pesquisa, para ela poder também ser atualizada com dados mais recentes, que a gente tinha esses dados mais antigos. Então, o Marques trouxe toda uma análise também sociológica e com outros dados, cruzando dados, e que tornou a pesquisa ainda mais rica. Então, também agradecer ao Marques e o Papel Social e todos os pesquisadores envolvidos nessa pesquisa, que tornaram a pesquisa muito importante. A gente espera que vocês possam ler e entender esse papel do litígio, da sociedade civil, trabalhando junto com trabalhadores, com o campo, com a academia. São muitas esferas que estão envolvidas para a produção desse relatório. Acho que é isso. Muito obrigada, Thales, e toda a equipe aqui. Vou passar, então, para o Marques Casara. Oi, pessoal. Boa noite. Eu estou um pouco rouco, mas estou firme aqui. Olha, foi uma honra participar desse trabalho, porque quando a gente chegou, ele já estava bastante avançado, e junto com a nossa equipe, eu acho que a gente conseguiu fazer uma sistematização dos dados já coletados e trazer novas informações e reunir de uma forma muito atualizada o que se tem disponível hoje sobre a cadeia do café. Esse estudo, apesar dele ter sido construído ao longo de muito tempo, ele é muito atual. Não só para o entendimento das violações de direitos humanos na cadeia do café, mas também sobre o entendimento de violações de direitos humanos em cadeias produtivas, né? Esse tema ele permeia diferentes setores da economia global. Ele faz parte das grandes redes de compra e venda de commodities, de mercadorias. E esse relatório ele teve a felicidade de trazer informações desde a definição do conceito de trabalho escravo até as relações das multinacionais que hoje operam o café e que ainda apresentam problemas de violação de direitos na cadeia produtiva. E também um capítulo inteiro sobre as estratégias usadas pelas empresas para se descolar da responsabilidade pela violação de direitos humanos, né? Eu, como pesquisador, e eu falo aqui, eu não falo pela Conecta, eu falo pela Papel Social, né? Eu estou em campo há 25 anos, né? Isso não é uma retórica, eu estou há 25 anos em campo, percorrendo o país, estudando cadeias produtivas, né? E depois de muito tempo fazendo isso não está no relatório aqui, mas eu acho que são informações importantes, eu posso dizer para vocês que não é difícil acabar com o trabalho escravo. Eu escrevi até aqui na minha anotação, é fácil acabar com o trabalho escravo, mas não posso dizer que é fácil, porque, de fato, é complexo, mas não é difícil, né? Nós temos tudo o que precisa, nós temos as metodologias, nós temos as tecnologias, nós temos as experiências prévias, e nós temos, como seres pensantes, nós temos a inteligência, né? A gente perfura
petróleo a 12 mil metros de profundidade. A gente coloca sondas espaciais a 500 milhões de quilômetros de distância do planeta, com uma precisão de poucos metros, né? Nós produzimos alimentos para quase toda a população do planeta, apesar da fome ser um problema gravíssimo, mas assim, nós produzimos alimentos, produzimos frutas, café, carne, roupa, calçados, né? E conseguimos entregar isso globalmente muito rapidamente a um custo muito baixo, né? E eu fico me perguntando o seguinte: como é que a gente não consegue evitar que um homem de 20 anos, que sai do norte da Bahia, numa data marcada, por uma estrada marcada, rumo a um local marcado, para ser escravizado, como que a gente ainda não tem os mecanismos para evitar que isso aconteça, né? O relatório não fala com essas palavras, mas ele traz muito do contexto de como se dá a violação de direitos na cadeia produtiva do café. Fala muito sobre a legislação, sobre a leis da devida diligência, os processos de avaliação de risco, enfim, é um relatório extremamente complexo e precisa ser lido, né? Mas por que eu falo isso que eu disse anteriormente acerca da questão de como evitar que esse trabalhador seja explorado? Isso não é só para a cadeia do café, é em qualquer cadeia produtiva, né? Quem é que resolve esse problema? E eu tenho a resposta. Quem resolve esse problema é quem detém o controle do capital, né? Obviamente que a gente não pode deixar de contar com a presença do Estado, a presença institucional do Estado, das organizações da sociedade civil, mas a decisão ela é tomada por quem detém o controle do capital, né? E por que, se é assim, se a resposta está na ponta da língua, por que o capital ou as empresas não vão lá e não erradicam o trabalho escravo? Porque não faz parte do core business dessas empresas. Isso só passa a fazer parte na medida em que elas são pressionadas, né? E aí que entra o governo, com a lei, entra o poder de repressão, o poder de fiscalização, entra a sociedade civil com o poder de fazer denúncias, de fazer alertas, né? Já eu acho que foi-se o tempo em que as denúncias tinham algum efeito na sociedade, né, junto às empresas, né? Hoje se tornou tudo muito mais complexo, precisa muito mais inteligência. Por isso a importância desse conteúdo que está sendo divulgado aqui, né? Quando eu cheguei, ele já estava sendo feito. O que a gente fez foi só atender algumas demandas específicas que o Conectas tinha. O mérito é integralmente da Conectas de ter feito esse relatório. Então, o uso desse tipo de instrumento como ferramenta de pressão. O capital opera sob pressão, né? O capital especulativo, o capital produtivo, ele opera sob pressão e numa lógica que é muito dramática, que é a lógica do medo e da ganância, né? Esse próprio presidente Trump, aí, ele disse outro dia que ele negocia muito fundado no medo, né? Infligir o medo. É assim que funcionam essas estruturas de poder focadas em lucratividade, né? E como é que se entra nessa estrutura e como é que se opera essa lógica do medo e da ganância a favor dos direitos humanos? Essa é a resposta que tem que ser encontrada. Isso é uma construção discursiva, né? Eu acho que, nesse momento, o mundo todo carece de uma construção discursiva eficiente no que diz respeito à defesa dos direitos. Mas é momentâneo, é uma fase, é uma onda. As ondas vão e vêm. Os regimes de brutalidade, por mais terríveis que eles sejam, eles vão e eles vêm e eles passam, né? Então, esse tipo de conteúdo ele vai nos deixar prontos para construir um discurso de defesa de direitos. Eu tenho certeza que ninguém aqui nessa sala e ninguém aqui nesse lugar tem algo contra empresas.
O que a gente tem é contra a violência, é contra o descalabro que muitas vezes acontece por falta de uma estrutura de fiscalização que muitas vezes é ineficiente, porque não esse governo, mas todos os governos que se seguem, eles estão tão aficionados aos micropoderes ali da gestão cotidiana que é muito difícil você escapar disso para pensar em algo mais amplo, né? Mas, enfim, então, eu acho que a gente tem que operar nessa lógica. Eu acho que o estudo aqui ele traz, com palavras técnicas, muito do que eu disse aqui, do que eu não disse, porque ele é um estudo imenso, é muito complexo e muito completo também, né? Eu recomendo que vocês leiam o estudo. Muito obrigado. Eu também esqueci uma coisa muito importante. É que eu falei, agradeci o papel social, mas essa é uma parceria que a gente fez com o SOMO, que isso é bem importante dizer. Eles são nossos parceiros nos Países Baixos, é uma organização que faz pesquisa e incidência no tema de multinacionais. E esse projeto fazia parte justamente de entender a forma como empresas transnacionais se esquivam de serem responsabilizadas por violações de direitos humanos. E a gente entendeu que havia 5 tipos de formas. Então, esse nosso projeto analisa como as empresas fazem para se esquivar de serem responsabilizadas por violações de direitos humanos em suas cadeias produtivas. E outros parceiros, outras organizações de vários países do mundo fizeram pesquisas similares com outros setores, outras pautas, também para poder demonstrar como isso se dá. Tem um site que foi criado com isso, né? Ele tem em português, tem em inglês, vale muito a pena, chama Mind the Gap, e tem essas informações muito grandes. Nos agradecimentos também me esqueci de dar um super agradecimento para a comunicação da Conectas, que ajudou a organizar todo esse evento aqui, junto com o Thales, com o DDSA, organizou, né, está aqui filmando, está aqui. Então, muito obrigada a todas as pessoas da comunicação que estão aqui presentes. O que mais? Maria Inês também faz parte desse nosso... todo esse processo nosso, né, de chegar até aqui, também fez parte, né, já agradeci a Deri. Gente, se por acaso alguém estiver faltando, assim... Bom, e tem uma pessoa que tinha que estar aqui hoje e que não está, que é a Fernanda. A Fernanda, desde que ela chegou na Conectas, ela me ajudou muito a gente poder fazer com que esse relatório saísse. A Fernanda estava de licença maternidade, acabou de voltar para o trabalho, então ela não pôde estar aqui conosco hoje, mas ela foi a nossa principal pesquisadora, né? A gente coordenou juntas essa pesquisa durante muitos anos, ela chegou em 2021. Então, eu tenho certeza, não sei se ela não tem como ela ver isso aqui agora, mas ela vai gostar muito de ser lembrada aqui como uma das pessoas que conduziu essa pesquisa, né? Então, nosso agradecimento. Obrigada. Obrigado. Eu vou falar mais 4 minutos. Eu queria primeiro registrar a presença aqui do Daniel Giovanazzi, que é meu colega de pesquisa. Levanta a mão, Dani. O Dani é o cara que esteve à frente da atualização de praticamente a fase final desse conteúdo. E junto com o Dani e com outras pessoas da minha equipe, nós estamos fazendo um estudo que já está no 2º ano de campo. Estamos há 2 anos em campo. É uma informação de utilidade pública e tem a ver com a temática do café, porque o café faz parte. Nós estamos estudando as rotas migratórias dos trabalhadores que são levados para fins de trabalho escravo. É por isso que eu comentei isso, de um sujeito que sai lá do norte da Bahia, como é que não se consegue entender ou evitar que ele seja escravizado no sul de Minas, né? E, de fato, a gente está diante de uma estrutura em várias cadeias produtivas que estão sendo estudadas, que ela é extremamente eficiente, né? E ela opera na lógica do crime organizado, né? E por que eu digo isso? Porque existem agências, isso o café está incluído, tá? Agências de viagem especializadas em traficar trabalhadores para os locais de colheita, né? São agências que têm endereço fixo, telefone, CNPJ, ninguém incomoda essas empresas. Existem pessoas que agenciam grupos de WhatsApp
especializados em arregimentar trabalhadores para exploração do trabalho escravo. Ninguém incomoda essas pessoas. Isso tudo é feito à luz do dia, sem controle, sem repressão, sem que ninguém seja incomodado. Na cadeia do café, na cadeia da maçã, na cadeia da carne, na cadeia da cana-de-açúcar e muitas outras. E isso a gente viu, nós estamos em campo. Existem hotéis, pousadas, hospedarias que servem como depósito de pessoas. As pessoas ficam lá, ficam armazenadas até o momento que o empregador precisa de uma mão de obra, ele vai lá e pega. Não tem a ver com o relatório aqui, mas é uma informação que eu estou trazendo inédita, porque é um estudo que ainda não está divulgado. Né? Postos de combustíveis, supermercados, vendas, bares, praças, onde esses trabalhadores são arregimentados, são aliciados. Tudo isso é de conhecimento, tudo isso é feito à luz do dia, e esse cenário bastante deteriorado, se ele não tem um contraponto, ele passa a operar no que eu digo da lógica do crime organizado, né? Como as áreas conflagradas ali do Rio de Janeiro, do México, da Colômbia, sei lá, da onde, né? Então, como é que se muda esse cenário? Essa é a grande pergunta, que serve para esse relatório, serve para qualquer estudo de cadeia produtiva. Como é que muda o cenário? Né? O que nós temos ao nosso favor é uma construção discursiva e uma capacidade de mobilização. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É a construção de um discurso e de uma capacidade de mobilização eficiente. Obrigado, era isso. Muito obrigada, Max. Gente, eu vou fazer uma falinha também aqui agora, mas o problema é que eu estou falando depois da Júlia e do Marx, né? Então, eu vou tentar não falar alguma coisa que eles já falaram, apesar da dificuldade disso, porque eles conseguiram contemplar muito do que a gente tem para abordar, né? O interesse, na verdade, aqui é despertar a vontade de acessar os materiais. Então, por favor, se a gente conseguir fazer com que vocês escaneiem esse QR Code, entrem no site, tem outros materiais ali também físicos que vocês podem pegar para poder conhecer um pouco mais do trabalho da Conectas. Mas sobre esse trabalho específico, eu cheguei, como a Júlia falou também, nessa reta final. Então, eu peguei a parte de revisão desses volumes agora, e uma coisa que sempre me chamou a atenção nesse trabalho que a gente fez foi a profundidade dele. Óbvio que a gente não consegue abordar tudo aqui, porque é impossível. A gente conversou muito, inclusive, sobre a importância de falar sobre as certificadoras em algum momento, né? Como que seria importante, que é um desdobramento interessante, mas a complexidade da cadeia do café é algo que eu não tinha noção até ter contato com esse material. E a realidade do café é algo que eu não tinha sequer ideia até conhecer o Jorge e a gente conseguir estabelecer essa relação, conseguir ir para o sul de Minas, conseguir conhecer o território e entender um pouco mais da realidade do que a gente tem ali. E o que a gente tem ali, hoje, em outro evento, também sobre direitos humanos em empresas, eu fiquei ouvindo muito uma frase que ficou ecoando muito na minha cabeça, que é que as coisas não acontecem no vácuo. E esse relatório também, o trabalho escravo também, as violações de direitos humanos, elas não acontecem no vácuo. Então, é no mínimo curioso e também parece até um pouco uma piada de mau gosto, a gente vê que o perfil das pessoas que são vítimas do trabalho escravo continuam sendo pessoas racializadas, pessoas negras, com escolaridade baixa. São as mesmas pessoas que foram escravizadas. Não é uma coincidência isso. A realidade não acontece no vácuo. Não é também uma coincidência que isso aconteça no sul de Minas e que a gente tenha um processo cíclico de trabalho escravo. Então, para poder conseguir acabar com o trabalho escravo, na mesma medida que eu concordo com o Marx, que é um processo realmente fácil de conseguir solucionar, ele se repete ano após ano, não porque é tão difícil assim de ser enfrentado, mas porque não existe uma movimentação no sentido de entender. Então, ele se repete ciclicamente. Então, o Jorge vai comentar também, com certeza, que a gente está aproximando a época da colheita. Então, o mesmo fenômeno migratório de pessoas que estão no norte do estado de Minas Gerais ou no sul da Bahia vão descer nesses comboios que o Marx trouxe e vão de novo para o sul de Minas fazer a colheita e vão se submeter a situações de indignidade, não por opção, mas porque a falta de opção os condena a esse ciclo.
E aí a gente vai perceber que isso se repete ano após ano. E o relatório tenta mostrar um pouco da complexidade dessa cadeia, né? A gente mostra como que existe uma responsabilidade dessas empresas maiores e como que essa cadeia ela é complexa justamente por isso, porque existe uma correlação entre todos esses atores. Mas se a gente fizer uma perseguição sempre ao menor, é bem parecido com a criminalidade que a gente vê no Rio de Janeiro ou em crime organizado, em qualquer crime organizado, em facção. Se você vai na pessoa, no traficante da boca, é a mesma coisa de você ficar indo atrás do pequeno produtor. Porque é fácil de substituir aquele produtor. Então, aquele produtor ele não tem estímulo suficiente para poder colocar condições dignas de trabalho. Porque a gente opera numa lógica em que o lucro tem que ser buscado a todo custo e o máximo que a gente puder gastar para poder maximizar esse lucro, melhor. Então, a gente tenta escantear tudo que pode, inclusive direitos. E aí a gente começa a perceber os problemas. E aí essa cadeia vai escalonando, porque esse pequeno produtor ele tem que vender o café dele. E aí ele tem que vender outro para outro ator que entra na jogada. Aí a gente vai perceber a aparição tanto das cooperativas quanto dos traders. E aí a gente começa a perceber quanto que essa cadeia vai ficando complexa. E essas empresas elas têm que comprar esse café. E para poder comprar esse café, elas precisam de um atestado de que esse café ele vem sem violações. Aí surge o papel das certificadoras, que elas aparecem como se fosse uma certidão de boa-fé daquele café. Só que isso não é verdade. A gente vai perceber que são inúmeros os casos de certificadoras que fazem esse papel para poder dissimular a cadeia produtiva do café e tornar com que ela se pareça a algo que não é. Então, se a gente aí entra, inclusive, o trabalho tão importante e investigativo de atores como a Repórter Brasil, o instrumento da lista suja, para poder constranger essas empresas. A gente teve a divulgação ontem de inúmeras empresas entrando na lista suja. Eu até mandei para o Jorge de noite matéria na Globo, mostrando a lista suja. E o café é como o segundo setor que mais tem casos de trabalho escravo. Então, nenhuma dessas coisas acontecem no vácuo. E aí, a gente pode pensar, como que a gente consegue exterminar isso? Tem um monte de instrumentos. A rastreabilidade desse café, todas as empresas hoje em dia falam que esse café é rastreável. Então, vamos colocar em prática, vamos questionar. Como que a gente pode realmente questionar esse café? O consumidor tem um papel importante também nesse cenário, de se questionar qual que é o café que ele está tomando. É realmente o ideal a gente beber café fruto de mão de obra de trabalho escravo? Outra coisa, é muito importante que a gente consiga se mobilizar no sentido de entender a complexidade dessa cadeia e entender que as soluções elas vão perpassar necessariamente por mudanças que envolvem política pública e também envolvem financiamento. Essas mobilizações elas têm que ser conscientes para poder entender esse xadrez que eu entendo dessa forma, que sem política pública a gente não vai conseguir mudar a realidade dessas pessoas, dessas populações nos territórios que não têm como se emancipar dessa dependência do ciclo do café, do trabalho escravo. E, numa perspectiva financeira e de investimento, a gente tem que pressionar tanto instituições financeiras quanto investidores que abastecem, que alimentam essas empresas a continuarem funcionando e não se responsabilizando pela cadeia. Ao mesmo tempo, política pública também é falar sobre a importância de marcos normativos para a gente poder ter instrumentos capazes de responsabilizar cada um desses atores. É óbvio que a gente precisa aprovar projetos de lei. Então, a gente tem um projeto de lei que é muito falado nessa discussão, que é o 572, sempre é retomado como instrumentos importantes de devida diligência para a gente poder ter mais arcabouços, mas também não só. A gente tem um instrumento importante que é a Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas, que está saindo do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é um instrumento também que a Conectas e outras inúmeras organizações têm contribuído para poder fazer com que a gente tenha um arcabouço jurídico para além do que já temos, porque existe uma normativa internacional também que já contemplada no ordenamento jurídico brasileiro, mas são caminhos que a gente consegue perceber para poder dificultar a vida
de quem pratica violações dos direitos humanos, e principalmente na cadeia do café. Então, eu acho que esse relatório ele traz inúmeros dados, traz histórias, traz a complexidade da cadeia, e eu acho que é um trabalho que a gente tem que ter muito orgulho, porque ele mostra realmente o quão complexo é e dá importância para um tema que merece essa atenção de todos nós, essa sensibilidade. E a sensibilidade para poder ler esse relatório, eu acho que ela é fundamental, para entender justamente que nenhuma dessas violações acontece no vácuo. Não é à toa que as pessoas que são vítimas são as pessoas que também foram escravizadas, são mulheres, são homens com baixa escolaridade, são pessoas negras em sua maioria, são pessoas pobres, migrantes, forçados, e que merecem ter as suas histórias contadas e merecem sair dessa situação, desse ciclo vicioso, né? Mas não de uma forma paliativa. A gente precisa pensar em soluções definitivas e uma emancipação para esse pessoal, lá das minhas Minas Gerais, a maioria deles. Mas é isso, pessoal. Agradeço demais a participação de vocês. A gente vai agora passar o documentário para a gente poder ter uma noção também do trabalho do Jorge, como que ele trabalha nessa ponta, como ele fala e gosta de falar, trabalha na raiz. Então, para a gente poder ter uma noção do trabalho que a gente está trabalhando ao lado, né? Tendo a oportunidade de aprender com o Jorge, com o Beth, com o pessoal da ADERE, e depois a gente vai prosseguir com uma conversa sobre o documentário. Obrigado, pessoal. Bom, eu acho que eu não tenho muito o que falar numa situação dessa. Eu acho que a ideal é só ouvir agora, principalmente ouvir de quem estava estrelando esse documentário. Então, queria passar a palavra para o nosso amigo Jorge, para ele poder contar um pouco da trajetória, poder contar um pouco do documentário, poder contar um pouco do trabalho que ele desempenha, que é tão bonito e tão corajoso. Jorge, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Beleza. Antes de falar alguma coisa aqui, vou só mostrar aquela foto, Thales. É que, na verdade, o documentário mostra, a gente mostrou a correria, mas nos mostrou um pouco da realidade que a gente tem encontrado, né? Olha, gente, aqui alguns lugares desses são fazendas certificadas, tá? Pra vocês terem ideia. Tá dando para ver direito? Tá. Vocês viram a geladeira lá em cima, né? Então, pessoal, imagens mostradas, já agradecer a Conectas, o Max aí do Papel Social, a Joana, né? A Joana, que é companheira que, desde que do primeiro serviço dela para a Repórter Brasil, tem ajudado a gente a mostrar isso para fora. E aí os parceiros da ADERE, com mais ou com menos frequência, aí, com mais tempo de caminhar, ou com menos tempo, mas a gente não caminha sozinho, né? Nessa luta contra o trabalho escravo. Então, me apresentando bem, eu costumo fazer isso, o Jorge, todo mundo sabe, da ADERE. Tive contato com o trabalho escravo como vítima aos 13 anos, no campo, lá no norte de Minas. A segunda vez, aos 17 anos, lá no norte de Minas, também numa padaria. E aos 21 anos,
lá em São Tomé das Letras, na extração de pedras. Nenhuma delas eu fui resgatado. É interessante que, assistindo o filme Pureza, Júlia, 18 anos depois, combatendo o trabalho escravo, viu, Max? 18 anos depois, assistindo o filme Pureza, foi que eu fui enxergar o meu passado como vítima do trabalho escravo. Então, eu conto isso para a gente entender o quanto que nós, enquanto trabalhadores, não enxergamos o quão a prática criminosa dos patrões nos transforma, né, em objetos e suga a própria mente da gente, onde a gente não se enxerga enquanto gente, né, não se enxerga enquanto vítima. Para mim era uma coisa normal. E mesmo combatendo o trabalho escravo, eu via que aquilo era normal, não me via como vítima. Então, hoje eu coloco isso. Hoje, eu coloco que eu, de fato, fui vítima do trabalho escravo 3 vezes. Bom, e essa realidade, para quem tem acompanhado, e aí acho que o Max falou isso muito bem, ela não é uma coisa isolada, como muito quis dizer, muitos dizem, né, Max? Que é uma coisa pontual. Porque a ADERE, a gente tem, desde 2011 que a gente existe. Foi antes de ontem, um auditor fiscal mandou para mim uma planilha do trabalho escravo em Minas, e a gente vem acompanhando 2011, 12, até chegar até 2024, o quanto vem evoluindo a fiscalização do trabalho em Minas a partir da luta da ADERE, que nós começamos, Júlia, com a ocupação do Ministério do Trabalho. E aí, exigindo que o ministro Lupe, à época, descesse para Minas para a gente negociar a fiscalização do trabalho e o combate ao trabalho escravo no campo. E dali surge, inclusive dentro do próprio Ministério do Trabalho, a ideia de criar esse grupo especializado de combate ao trabalho escravo em Minas, independentemente do Grupo Móvel Nacional. E a gente tem tido sucesso. E, para vocês entenderem a importância da ADERE nessa luta, em 2024, nós não tínhamos dinheiro para fazer o nosso trabalho de campo. E apresentamos menos denúncia que os outros anos. E aí você vai na lista suja, Max, minto, você vai no planejamento do Ministério do Trabalho, eles fiscalizaram menos o café, porque a ADERE não apresentou as denúncias que a gente vinha apresentando. Então, a importância da ADERE. Segunda importância dessa luta nossa, para quem conhece a lista suja, em torno de 50% de todas as fazendas de café do Brasil, que está na lista suja, passou por denúncia nossa. Então, não é pouca coisa. Uma parte das usinas de cana, aqui de São Paulo, o resgate que teve de Sergipe, agora tem 3 semanas, não, tem 2 meses, mais ou menos, que houve um resgate lá em Goiás, na cana, é denúncia da ADERE. Então, a gente tem uma importância nessa luta toda, e o que a gente fala que não é pontual, porque se nós, uma organização pequena, que está localizada numa micro-região, consegue fazer e trazer à tona tantos casos, eu fico imaginando se o movimento sindical se mexesse. Se o Estado se mexesse, de fato, na luta contra o trabalho escravo, eu acho que a gente podia, pura e simplesmente, falar, olha, ou a gente acaba com essa, não diria acaba, mas a gente altera essa Constituição e acaba com a propriedade privada, ou a gente, na tentativa de revogar de revogar essa lei que garante a propriedade privada e de combater o trabalho escravo, nós vamos, de fato, rasgar a tal da Lei Áurea, porque o povo está escravizado. Isso nós estamos falando no café. Aí a gente vai na cana, no leite. No leite, para vocês terem ideia, os companheiros do leite trabalham 16 horas por dia, Júlia. E ninguém fala que é trabalho escravo. Na carne, no carvão. Com isso, a gente quer dizer que se a sociedade se mexesse, se o movimento sindical se mexesse, se o Estado se mexesse, nós teríamos um grande problema do Brasil com o trabalho escravo, porque é muita gente escravizada nesse país. A Cochupé, para quem não conhece, a Cochupé é a maior cooperativa de café do mundo. Os caras têm em torno de entre 15 e 18 mil cooperados produtores de café. O presidente dessa cooperativa foi pego cobrando maquininha no salário dos trabalhadores. Veja, se o presidente foi pego com esse crime, com essa violação, imagina a base que ele representa. Né? Tem um deputado, não sei se vocês conhecem, o Emidil Madeira. Esse deputado federal
Ele fez um discurso na Comissão Parlamentar de Agricultura e também na Frente Parlamentar do Café, na frente do ministro Fávaro, há uns 8 meses atrás, durante a colheita, protegendo e questionando as ações fiscais do trabalho, Max, no momento que produtores do sul de Minas estavam ameaçando a auditoria fiscal do trabalho. Para vocês terem noção, quem é esse deputado? O pai dele está na lista suja, passou pela lista suja 2 vezes. O tio dele, o senhor Raimundo Madeira, 1 vez. E o Elias, um ex-cunhado, 1 vez. E isso numa micro-região, para vocês entenderem. Nós estamos enfrentando algumas grandes cooperativas, para além da Cochupé, a Cocatrel, a Minasul, Cocarive e tantas outras, que representam dezenas de milhares de produtores de café, em uma região onde 60%, 67% mais ou menos dos trabalhadores, durante a colheita, não tem nem a carteira de trabalho assinada. Onde recebe muita, mas muita mão de obra da Bahia, de alguns estados do Norte e Nordeste, do Vale do Jequitinhonha. Certo? Onde, quando a gente fala muita gente, é muita gente. Você vai lá na Bahia, na cidade de Itanhaçu, e vai nas comunidades rurais, no período da colheita, você vai encontrar só mulheres, crianças e idosos. Os homens migram todos para o café. Se você vai no Vale do Jequitinhonha, muitas comunidades rurais da mesma forma. Então, é muita gente mesmo. E se eu tenho muita gente migrando, um índice de formalidade grande, uma falta de investimento em saúde e segurança no trabalho, eu tenho 100% de certeza e de garantia para afirmar que aquele é um grande palco de trabalho escravo, tranquilamente. E aí a gente tem questionado algumas práticas, para além dos fazendeiros. Porque combater o fazendeiro, está ali, cometeu o crime, a gente acha que ele tem que ser preso, e nenhum está preso ainda, né? Mas está sendo combatido, meio lá, meio cá, pela DER e por outros. Mas quem lucra com tudo isso? Nós não estamos discutindo, a maioria não está discutindo, né? E aí acho que foi o Thales que provocou para isso. Uma saca de café tem 60 quilos. 60 quilos. Com meio quilo de café, a gente faz 6 garrafas, viu, Max? Outro dia nós estávamos discutindo isso, 6 garrafas. Cada garrafa são 6 copos cheios, certo? Uma saca com 60 quilos é R$ 2.700. Um copo de café da Starbucks, quanto que é? Então, vamos lá. Ontem eu vi, me parece que era $3,95 a média. Eu estava vendo isso. Eu não tenho certeza, mas foi o que eu vi ontem, Mas o que eu quero dizer são 500 gramas, a gente faz 6 garrafas, que tem 6 copos cada uma. Quantos copos de café a gente faz com 60 quilos? E eles compram esse café a R$2.700, agora, R$2.700. Só que lá em 2023, 2022, estava 400 e alguma coisa. Quem lucra com isso? E nós estamos responsabilizando eles? Não. Nós temos um outro processo que eu não vou dizer, não vou ficar xingando nome feio, não, mas essas porcarias dessa certificação. Qual está sendo o papel da certificadora nesse processo? Porque, assim, eu estou perguntando isso para perguntar, como eu perguntei lá no fórum, se o preço que está o café e o lucro que está o café, se justifica isso aqui, que eles fazem com os trabalhadores. Se justifica, eu acho que a Beth vai falar isso, que milhares e milhares de mulheres não conseguem nem uma aposentadoria quando chega a velhice, por causa disso aqui. Se justifica tudo isso, né? Ao mesmo instante, a gente vive questionando o próprio Estado, né? Qual está sendo o papel do Estado nesse processo? O Ministério do Trabalho, o que eu respeito, defendo, eu acho que nós defendemos o Ministério do Trabalho mais que muita gente ali dentro, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos garganteando aí que o governo Lula chamou concurso para 900 auditores fiscais de trabalho, o que é bom, porque nenhum outro, desde 2014, não é chamado concurso. Mas quantos se aposentaram? Quantos estão saindo? Vai alterar para nós alguma coisa? Eu acredito que é muito pouco, né? Então, qual está sendo o papel do Estado nesse processo?
de fiscalização, porque só tem combate ao trabalho escravo se tiver fiscalização, está lá. Artigo 626 da CLT, se eu bem me lembro, que compete à auditoria fiscal do trabalho, a proteção. É eles que fazem isso. E vamos ser francos, né, gente? Não sei quanto tempo, Thales. Não sei se vocês observam, porque não é eles resgatam, mas outros levam a fama, porque falam aí que é a PF, que é o Ministério Público do Trabalho, e esquece que o auditor fiscal do trabalho é quem faz o trabalho duro primeiro, né? Então, assim, não tem auditoria fiscal suficiente, não tem reconhecimento dessa auditoria fiscal, porque todo mundo quer ser o pai da criança pós-resgate, que só o Ministério do Trabalho faz, né? A gente não tem um Ministério Público totalmente comprometido e com condições de processar esses fazendeiros. E aí a pergunta, qual está sendo o papel do judiciário nosso? Com tudo que a gente vê e viu, é só pegar a lista suja, que chegou até, hoje está com 700, hoje eu não contei o nome, 700 e tantos nomes. Quantos desses 700 nomes, ou desses milhares que passaram de 2013 para cá, quantos que foram para a cadeia que a justiça colocou de trás da grade? Vocês conhecem? Eu conheci 2. O Rovilson, por denúncia da Adério, lá em Nova Resende, mas porque ele estava atrapalhando a fiscalização no ato, e perdeu o prazo, depois de defesa, e o Paulo Lima, lá de Campanha, não por trabalho escravo, porque ele perdeu o prazo de defesa também, se eu bem me lembro. Esses 2, durante 20 anos. Alguém conhece outros nomes que foram presos, que estão presos por crime de trabalho escravo? Não. Dificilmente a gente vai conhecer. Então, nós temos um judiciário que não condena por crime. Só que nós vamos para a relação do trabalho. Qual está sendo a condenação? E aí, acho que eu falei isso lá de novo, vou repetir aqui. A Maria Inês está aí ainda? Não, né? Que é uma coisa que a gente conversa. Quando que é o desvio de uma mala pela Azul? Aí você vai lá nas decisões judiciais, você vai lá nos taques de muitos procuradores do Ministério Público do Trabalho, indenização por dano moral individual, R$3.000, R$5.000, R$1.000. É o que a gente vê. E acho que estão fazendo muito por nós, que está devolvendo dignidade para o nosso povo, né? Ou seja, tudo isso faz nós da ADERE, e aí está eu e alguns outros companheiros aqui, pensar como que a gente pode e vai continuar contribuindo e atuando para o enfrentamento ao trabalho escravo em Minas Gerais e a partir de Minas no Brasil. E nessas cadeias. Como que, eu já vou encerrando com isso, como que a gente pode juntar força? Primeiro, ter o apoio, porque não é só esses, porque eu não perguntei, Júlia, qual está sendo o papel das ONGs nesse processo também. De condenação, umas buscando condenação, buscando responsabilização, mas as outras, ou outras buscando a proteção das grandes empresas em troco de recursos financeiros. Como que nós fazemos isso? Como que a gente traz? Porque, assim, tem boa vontade de muitas pessoas de ONGs? Tem. Mas como que a gente vai envolver essas vítimas aqui, ó? Porque nós estamos falando de vidas, de pessoas que não têm expectativa, que não têm esperança de dias melhores, pessoas que estão sendo obrigados pelo gato, pelas empresas do agronegócio, nós falamos isso hoje, por políticos, como o Max colocou isso, obrigados a deixar as suas comunidades, as suas terras, para ser escravizado em terras de outro. Então, qual está sendo o papel dessas ONGs de direitos humanos nesse processo? De envolver as vítimas, de nos ouvir, de construir com nós e não por nós, sem nós. Né? Que acho que é um desafio grande. Qual está sendo o papel da sociedade nesse processo? Quantos de nós estão, de fato, boicotando o café com trabalho escravo? Quantos? Deixa de comprar o café Melita, Três Corações, Starbucks nesse café. Quantos que vai nas prateleiras e falam, esse aqui eu não vou pegar? Porque informação tem, e muita informação nos jornais, nas ONGs, a gente vê isso. Enfim, como que a gente pode juntar forças para impedir, não diria impedir, mas pelo menos para condenar na prática essa praga que está acabando com a esperança do nosso povo? E quando a gente fala do nosso povo, já estou encerrando, tá? Nós estamos falando de pessoas pretas, como alguém colocou aqui. 80% das pessoas vitimizadas pelo trabalho escravo no campo são pessoas negras. Acho que foi o Thales.
São pessoas negras. Nós, os herdeiros da desgraça do navio negreiro. E continuamos até hoje com essa desgraça. Com o perdão da palavra. Mas é isso. Para nós não tem outro nome a não ser desgraça que o trabalho escravo causou nas nossas vidas. Então, como que a gente pode juntar força daqui para frente também, Júlia, para impedir, para denunciar, para apoiar? Como que a gente pode cobrar das ONGs? Olha, tem que construir política de enfrentamento ao trabalho escravo com as vítimas e não para as vítimas. Como que insere a gente na construção das políticas públicas com o governo? Porque se não fizer isso, nós não vamos ter sucesso. Eu vou estar aqui com a cabecinha branca falando de trabalho escravo, a Júlia vai estar, nós falamos sobre isso hoje, de cabecinha branca falando de trabalho escravo, a Joana dando matéria, mas o trabalho escravo está ali. Porque nós não estamos nos importando, estamos com dó das vítimas, mas não queremos lutar para que essas vítimas deixem de ser vítimas. E para deixar de ser vítima, nós precisamos de políticas públicas, com desenvolvimento econômico nas comunidades, com valorização do salário, enfim. Estou colocando isso, gente, para a gente levantar, de fato, uma poeira nesse debate. Não adianta ter dó das vítimas. Nós precisamos construir. Não adianta o Estado falar que está fazendo muita coisa, porque não está. Não adianta as empresas falar que tem tolerância zero com o trabalho escravo, porque tolerância só no papel não nos interessa. Nós queremos uma tolerância zero na prática. Né? Como que as ONGs também podem ajudar a pressionar? Como que a sociedade como um todo pode ajudar a evitar essa praga que está acontecendo aí no dia a dia? E, para finalizar, nós estamos aí no mês de abril, começando a colheita do café, e vários casos vão vir à tona novamente esse ano. E acho que todos nós aqui temos a oportunidade de contribuir para que isso não aconteça. E é denunciando, é boicotando, é cobrando, é pressionando, seja as organizações, seja o Estado. Acho que é um pouco isso. Obrigadão. Joana, eu perguntei para a Beth se ela queria falar depois do Jorge, ela falou que ia falar depois de você. Então, por isso que estou passando a palavra. Obrigado por ter vindo, Joana. E conta um pouco para a gente, né? Como que foi o do filme, como foi esse processo. Enfim, o que você quiser falar. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a Conectas por me convidar e por passar o documentário. Enfim, agradecer o Jorge também. E é isso, é muito bacana poder estar aqui assistindo isso na companhia de vocês, o lançamento desses relatórios, né? Enfim, fico pensando o que eu poderia trazer aqui para esse momento, né? E uma das coisas que me ocorre assim, né, é um momento, primeiro que foi muito rico, assim, muito incrível poder acompanhar o Jorge e a Adere durante esse ano de trabalho que eles tiveram desde, né, tá lá, como a gente viu no documentário, conversando com os trabalhadores antes da colheita, até recebendo as denúncias, acompanhando as fiscalizações. Então, assim, me marcou demais. Assim, eu respeito demais o trabalho da Adere, o Jorge, assim, são pessoas extraordinárias. E numa dessas gravações, né, Jorge, acho que a gente estava com a Gilza, a gente estava ouvindo um podcast que chama História Preta, e tem uma série que chama O Plano, e que conta sobre a luta dos abolicionistas, né, pela abolição aí da escravidão. E eu estava com o Jorge e ouvindo esse podcast que retoma diversos nomes que eu nunca tinha ouvido falar na escola, nunca tinha ouvido falar em lugar nenhum, como José Patrocínio, né, o Luiz Gama, André Rebouças, mais de 200 organizações abolicionistas que existiam, o Dragão do Mar, contando um pouco sobre todo esse movimento que existiu para que, por fim, né, a princesa Isabel assinasse, né, a Lei Áurea, e contando como, nesse então, dos quase 5 milhões de pessoas que foram trazidas para o Brasil para serem escravizadas, mais da metade veio depois na segunda metade do século XIX para o café. E aí eu me vejo nesse carro com o Jorge e com a Gilza, que são duas figuras que estão aí nessa luta, duas pessoas negras que estão aí nessa luta, né, para abolir esse trabalho escravo que segue, né, e que desde aquela época já André Rebouças dizia que tinha que se fazer uma reforma agrária para realmente acabar com a escravidão. Então, assim, né, pegando um pouco esse gancho do Tales, me ver tantos séculos depois nesse carro
com o Jorge, com o Gilza, indo atrás de denúncias de trabalhadores que estavam sendo escravizados no café, me fez pensar em muitas questões, assim, sabe? Uma delas é como a gente avançou muito pouco, né? Então, como ainda tem muitos traços dessa história que estão aí. Então, essa é uma delas. A segunda é como esses sujeitos, que são os que realmente fazem essa história avançar, né, são invisibilizados, né? Então, a gente tem até hoje isso, que a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea, e esse mundo de movimentos, de pessoas que lutaram, que foram lutas conflituosas, foi totalmente apagado, né? E aí eu vejo isso, como o Jorge, a Adere e esses trabalhadores que estão na ponta, na base, são essas pessoas que estão fazendo realmente essa disputa para acabar com o trabalho escravo, né? Que são os trabalhadores, são as pessoas, né? O Jorge, que foi uma pessoa que viveu isso, né? Então, enfim, eu acho que é muito, acho que é nosso dever, assim, né? Como parceiros, assim, honrar e trazer a público, né, a luta dessas pessoas e ser parceiros também, mas assim é isso, dizer que foi incrível e fico muito contente da gente estar aqui e como o trabalho dessas pessoas que estão na base, que estão arriscando a sua vida, né, como o caso do Jorge, que estão pondo a vida delas aí nessa linha de frente para realmente combater assim, esse trabalho escravo, que é uma questão estrutural do Brasil. O trabalho delas que, no final das contas, que vai permitir a informação mais consistente de relatórios como esse do Conectas, que vai substanciar as políticas públicas mais importantes. Então, é isso. Eu acho que a gente tem esse dever e que fico contente de estar aqui nesse espaço e com o Jorge sendo tão... e a Beth e a Adere sendo reverenciados como devem ser, porque eu acho que se algo vai mudar, vai partir daí. Então, é isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Joana. É um prazer ter você aqui também conosco. E agora, Beth, chegou a sua vez. Está todo mundo ansioso para poder te ouvir. Fica à vontade para poder falar o que você quiser e pelo tempo que você quiser. Assim como a Júlia aqui também, você é a estrela da noite. Bom, eu sou Elizabeth Vitor. Comecei a trabalhar com 8 anos, né? Quando a meus pais eram trabalhadores rurais. Então, eu fui para uma fazenda junto com ela e aí comecei a minha atividade no meio rural. Hoje eu tenho 58 anos. A minha carteira foi assinada uma vez só, na área rural. Quando eu não estava na lavoura de café, eu estava de doméstica. E foi numa fazenda que nós estávamos trabalhando que eu peguei um panfleto do sindicato. E nesse informava o que o trabalhador perdia e o que o patrão ganhava. Eu guardei o meu, as outras pessoas jogaram fora e disseram: pessoal chato esse povo do sindicato. A partir daí, eu fui entender que, apesar de eu ter nascido 78 anos depois da dita abolição, eu ainda continuava e continuo sendo escrava da grande ou da minoria sociedade brasileira. Mas não é só eu não falo só por mim. Eu falo por outras mulheres que também não teve os seus direitos garantidos. Nós trabalhamos com dupla jornada. Ao mesmo instante que nós estamos carregando a saca de 60 quilos, que jogamos no joelho, vem aqui para a barriga e joga no ombro. Imagina o peso que não é para uma mulher. Porque nas lavouras de café não tem quem carrega a saca para nós. Nós temos que se virar para apanhar
varrer, ensacar e levar para a beirada da rua. Aí sim, vamos falar quantas medidas nós fizemos no dia. Antigamente, nós podíamos olhar e ver se estava enchendo a baliza ou não. Depois arrumaram uma outra forma de nos escravizar. Não tinha como nós subirmos na beirada do trator para poder olhar se ele estava fazendo aquela montanha ou não. Mas nós, quando nós colocava no saco, nós tinha certeza que aquilo daria uma medida. A maioria das vezes não. Nós ficávamos sempre devendo, mas continuávamos e continuamos. Porque nós, mulheres, nós não vamos para a lavoura para tirar uma saca ou uma medida de café. A última fazenda que eu trabalhei, eu tirei 15 medidas e meia. Saímos da lavoura, era noite. Assim é o restante das mulheres. Porque a tendência deles é achar que nós, por ser mulheres e ser pretas, somos ainda, ou estamos ainda, no porão da senzala. Mas eles esqueceram que o que eles fizeram com o nosso povo lá atrás, ainda tem pessoas que, apesar de tudo, ainda têm coragem como eu. Eu sou a única mulher preta que acompanha o Jorge. Eu acredito na mudança. Não é possível achar que, por ter lavouras de café, nós somos escravos deles ainda. Mas eu não posso fazer de conta que não tem mais pessoas como eu lá. Tem. Quando vamos poder nos aposentar? Já cansados, né? Cansadas. E a maioria das vezes trabalhamos muito, mas não temos tempo de ir no médico. Nós não vamos ao médico. Quando chegamos aí, a doença já está tomada. Tomada de que forma? Não tem uma mesa, nós não temos aonde sentar nas lavouras. Geralmente, pegamos a saca que fica, de adubo, no caso, sacudimos e colocamos lá para sentar. Eu levava um lençol para forrar, mas a maioria das mulheres não leva e não levava. Aí vem as doenças. O que nós temos no nosso corpo, principalmente nós mulheres? Nós não temos banheiro para nós usar nas lavouras. Saímos de casa muito cedo, chegamos muito tarde também. Não acompanhamos nossos filhos para saber como que está a nota deles na escola. Não temos tempo de levar nossos filhos ao médico. Além de preocuparmos com os nossos filhos, nós temos que fazer de conta que nós estamos bem. Mas não, nós estamos morrendo aos poucos. Qual doença o nosso corpo está jogando para fora? O que nós, mulheres, temos nessa dupla jornada de trabalho nas grandes lavouras ou nas grandes senzalas que ainda existem? Então, é muito doloroso, mas é gratificante estar numa mesa, junto com o pessoal da Conectas, né? Com o Jorge, ele não falou, mas ele chegou a dormir debaixo de um asilo desativado. Então, para nós, esse rapaz é o que trouxe para nós a esperança de nós, mulheres mais velhas, ter a certeza que um dia vai mudar. Eu tenho certeza que eu não vou ver tantas mudanças, mas meus filhos e meus netos vão ver. Eu só quero dizer quanto vale uma vida de uma mulher numa lavoura de café.
não tem muito o que falar, né? Depois desse depoimento. Muito obrigado, Beth, pela coragem de compartilhar isso conosco. Eu sei que não é fácil. É muito difícil. Se para poder ouvir já é difícil, imagina para falar e para remexer tudo isso aí dentro. É difícil de continuar de forma normal, né? Mas, como a gente tinha previsto, a atividade tem um próximo momento, e agora eu queria chamar para a mesa de novo para poder compor todo mundo que participou, mas uma convidada especial que não veio ainda, que vai ser a primeira pessoa que eu vou chamar, que é a Poliana. Poliana da Lábrida, da Repórter Brasil, também uma parceira nossa de longa data que ajudou a gente. Quem puder, uma salva de palmas para a Poliana também. Além da Beth, vou chamar de novo que o Marx ocupe a nossa mesa também, para a gente poder fazer o encerramento. E Ju também, para a gente poder encerrar e conversar junto, e encerrar essa noite tão especial para a gente. Então, a nossa ideia agora, na verdade, é que a gente consiga aproveitar esse tempo com todo mundo na mesa, que a gente consiga fazer umas considerações. No caso da Poliana, vai ter uma fala maior, porque não participou ainda, então fica à vontade, Poliana, para poder falar tanto sobre o documentário, tanto sobre os relatórios, sobre o trabalho escravo, sobre o trabalho da Repórter Brasil, a importância nisso, sobre a lista suja, que a gente está discutindo tanto, né, ultimamente. Enfim, a palavra é sua, fica à vontade. Tá bom, boa noite, obrigada. Só me apresentar rapidamente, eu trabalho na Repórter Brasil, que é uma organização que realiza investigações sobre violações de direitos humanos, trabalhistas, crimes ambientais. E muita gente já falou, né? Eu queria só destacar, acho que 3 pontos assim para contribuir com o debate. O primeiro é em relação às operações de fiscalização. Foi muito legal que o documentário mostra como elas são feitas, né? Então, chega ali os auditores fiscais, nunca é um auditor fiscal só, é uma força-tarefa, então são mais de um auditor fiscal, porque daí eles analisam aquela situação, conversam entre si, para ver se tem a caracterização ou não de trabalho escravo. Tem policiais. Por que tem policial numa operação de fiscalização trabalhista? Porque 20 anos atrás, 3 auditores fiscais foram assassinados, e o motorista também no Ministério do Trabalho e Emprego, no que ficou conhecido como a chacina de Unai, em Minas Gerais. Não era café, mas foi um marco, assim, uma cicatriz muito grande na fiscalização trabalhista brasileira, e desde então uma força policial acompanha as investigações. E só ressaltando assim que a PRF, né, Polícia Rodoviária Federal, costumava acompanhar as operações de fiscalização, mas aí, para desbolsonarizar a PRF, que, né, ocorreu esse movimento aí com enfim, então o comandante da Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Justiça tirou das atribuições da PRF ao acompanhamento de operações policiais, como a fiscalização do trabalho escravo, que pode prejudicar em alguns locais em que a PRF poderia, né, dar um suporte que, né, quando não tem à disposição Polícia Federal ou outras polícias. Então, eu achei interessante assim mostrar como que é uma operação de fiscalização. E só os últimos 2 pontos que eu queria brevemente mencionar, em relação ao perfil dos empregadores que são flagrados com trabalho escravo no setor cafeiro. Eu concluí recentemente um mestrado em estudos brasileiros na USP, e aí eu olhei para os 80 cafeicultores que entraram na lista suja entre abril de 2018 e abril de 2024, para tentar entender, são pequenos produtores, é o seu Zezinho no interior de Minas, que está longe e não tem informação sobre as leis trabalhistas, são grandes produtores. E aí eu apliquei uma metodologia para tentar identificar quem eram com as conexões desses produtores com cooperativas, e mais da metade deles tinha mais de uma propriedade destinada à agricultura. Então, aquela propriedade com flagrante de trabalho escravo não era a única propriedade que ele tinha, o que indica ali uma capacidade de diversificação produtiva. Tinha produtores cooperados. Me chamou a atenção que 2 desses empregadores eram
presidente da cooperativa no momento do flagrante de trabalho escravo, tinha produtor certificado, produtor que participava de circuitos de cafés especiais, que você tem que ter uma boa prática ambiental ali para participar desse tipo de comercialização. Então, a informação chega, né? Aí, por que esse empregador não vai, né, vai submeter esses trabalhadores a condições análogas à escravidão? Ademais de um fator da própria pessoa não ter a preocupação de como os seus empregados ainda, né, seus empregados estão sendo tratados, mas tem uma questão de redução de custos. Está claro que existe uma desigualdade na remuneração dos elos da cadeia, então, lá na ponta, as torrefadoras ganham mais, e aí o produtor, né, na base da cadeia produtiva, é o que ganha menos, e ele vai descontando isso do elo ainda mais fraco que ele, né? O dólar está alto, os adubos estão muito caros, os agrotóxicos, então eu vou tirar do trabalhador rural, do cara safrista, que vai vir aqui na minha fazenda 3 meses. Então, ele vai terceirizar, ele vai chamar alguém que não tem uma capacidade produtiva, né? A terceirização da atividade fim é permitida na lei, mas ele vai terceirizar de qualquer forma, só para omitir um vínculo trabalhista, e aí o auditor fiscal vai lá e vai identificar que aquela é uma terceirização ilegal. Ele não vai formalizar, né? A informalidade é uma porta de entrada aí de violações de direitos, e isso vai virando essa bola de neve, e aí, depois, no final, o cara, né, se sofreu uma fiscalização trabalhista, pode ser autuado por trabalho escravo, e isso cria um problema gigante para ele. Ninguém quer entrar no cadastro, na lista suja do trabalho escravo, porque ele automaticamente vai deixar de obter financiamento de bancos públicos, os bancos privados também consultam a lista suja. E aí, quando eu vou fazer as reportagens sobre trabalho escravo e vou ouvir os empregadores, eles falam, não, mas eu terceirizei. Assim, não era minha responsabilidade, como se o que acontece na própria fazenda dele não fosse responsabilidade dele, né? E aí, só para terminar, a gente falou muito do papel das empresas, né, do monitoramento que elas precisam fazer na aquisição desse café. E aí eu queria destacar 2 coisas. A primeira é a falta de transparência nesse setor. Então, as grandes torrefadoras não revelam quem são seus fornecedores de café a nível de fazenda. O que a gente tem é a Nestlé, por exemplo, abrindo quem é o seu fornecedor. E aí ela diz que ela compra café, né, o último relatório que ela publicou, ela compra café da Cochupé. Isso não adianta de nada, são 19 mil cooperados. Então, a sociedade civil não tem um acompanhamento, ou não tem acesso a essas informações. E, como a gente tem um instrumento da lista suja, a gente poderia mais facilmente comparar, né? Por isso que essas matérias, essas investigações e pesquisas que conseguem identificar toda a cadeia produtiva, da fazenda até o torrefador final, elas são assim um vazamento, uma rachadura numa estrutura hermética, super fechada, pouco transparente. É realmente muito difícil, assim, é algo que a cadeia precisa avançar. E eu queria, por fim, destacar o papel do Estado. Assim, pesquisas apontam que o processo de certificação, né, que é um processo voluntário, assim, o fazendeiro, a cooperativa pode ir lá querer obter uma certificação para acessar um mercado, enfim, mandar o seu café para a Europa por um preço mais caro, tudo mais. E aí as pesquisas apontam que, mais do que a certificação em si, o que beneficia os trabalhadores na ponta é o processo de adequação à legislação trabalhista brasileira. Então, o cara vai ser certificado, ele vai ter que cumprir, pelo menos, a legislação trabalhista. E a nossa legislação trabalhista, com todas as suas lacunas, ela ainda é muito avançada em relação a outros países produtores de café. E aí as pesquisas também apontam, que eu acho interessante, é que as principais mudanças para a vida dos trabalhadores rurais eram políticas públicas, por exemplo, a valorização do salário mínimo. A política de valorização do salário mínimo, que você tinha pelo menos um ganho real, ela foi importante e, né, segundo as pesquisas ali naquele universo pesquisado, ela teve uma alteração no rendimento, nos salários, o cara vai, enfim, vai poder ter um poder de barganha um pouco melhor com o empregador.
Mas ainda falta muita coisa, né? Não tem linha de financiamento, por exemplo, a gente tem um dinheirão para plano safra, mas não tem linha de financiamento específica para construção de alojamento para trabalhador rural. São 3 meses de safra. Você que se você é um fazendeiro, você vai precisar desse trabalhador todos os anos. Então, assim, não tem porquê você submeter ele a condições precárias, degradantes, condições análogas à escravidão, e ficar à mercê, né, pensando com a cabeça do produtor, ficar à mercê aí de ter uma autuação tão grave quanto o trabalho escravo e ser incluído na lista suja. Mas é um conjunto de atores que precisam se organizar, né? Então, é o setor privado, mas também o Brasil, né? Que projeto de país que a gente quer e o que precisa ser feito para alterar essa realidade que a gente identifica todas as safras aí no café. Obrigada. Obrigado, Poliana. Eu queria passar agora a palavra para o Marques, para a gente poder fazer já um avançar para as considerações finais, Marques. Aí, se quiser ficar à vontade, mas só fazer uma fala um pouco mais curtinha para a gente poder já avançar, porque a hora já avançou, já estamos avançando a noite aqui, né, Jorge? Eu queria só rapidamente agradecer o convite por participar desse evento e também de ter a honra de contribuir na elaboração do relatório, que eu acho que está super completo, eu acho que um dos mais completos que já foi escrito sobre a cadeia do café. Muito obrigado. Obrigado, Marques. Joana, também se quiser fazer uma fala, fica à vontade. Obrigado. Agradecer novamente a Conectas, ao Jorge e a esse material que foi produzido também. Espero que ele, assim como o documentário, tenham vida longa e que ajudem aí a subsidiar esse debate. Jorge, palavrinha, tá? Para poder fazer uma consideração final, depois a gente vai abrir para algumas perguntas, então vai ter tempo para poder falar mais um pouquinho. Tá, eu não vou ser tão curto e grosso igual o Max, não, mas... Não, gente, que eu esqueci de falar, você lembra a maquininha que estava ali? Cara, aquela maquininha custa em torno de R$3.000. É uma vergonha na produção de café os trabalhadores, milhares de trabalhadores têm que estar comprando aquela maquininha para colher o café do fazendeiro. E o pior, quando eles não conseguem comprar, não todos os fazendeiros, mas parte dos fazendeiros vai lá na cooperativa, compra e desconta no salário dos trabalhadores. Então, é isso, Thales. Eu não tenho muito o que dizer, é só lembrar que eu deixei de falar da maquininha. E agradecer, mais uma vez. Obrigadão. Obrigado, Jorge. Ju, também uma palavrinha final. Fica à vontade para poder falar. A gente ouviu tantas falas hoje importantes, né? Acho que a da Beth talvez seja a que mais vai marcar todo mundo que veio aqui. Mas fica à vontade para poder falar essa consideração final, tá? Também vou ser bem breve. Acho que o que eu queria dizer, primeiro, agradecer a todos vocês e o Jorge pela parceria, amizade, esses anos todos. Sei que não é fácil, mas tem uma coisa que eu acho que é muito... Assim, acho que seria bom a gente sair com essa imagem, assim. Sim, são as pessoas negras que são as principais vítimas de praticamente todos os crimes que a gente sofre aqui no nosso país, mas também são as pessoas que têm resistido desde os tempos de escravização, né, no Brasil. Então, acho que, como você, né, trouxe na vida, então, a gente, ouvindo aqui a Beth e você e tantas outras pessoas, acho que isso é um aprendizado enorme e na nossa releitura da nossa história, né, de colocar as pessoas, sim, são vítimas, são escravizadas, e são também as que resistiram tão bravamente e continuam resistindo. Então, acho que isso fica muito forte. Acho que queria terminar assim. Então, muito obrigada, gente. Só lembrando que a gente também tem o presentinho ali, então, Beth, Poliana, todo mundo, Joana, Marques, também quem não pegou o presentinho dos panelistas vai ter, tem que assinar o documento. E se alguém quiser fazer alguma intervenção, fica à vontade, só levantar a mão que a gente leva o microfone. A gente vai ter pouquinho tempo, porque a gente já está avançando a hora, mas acho que cabe a gente coletar algumas impressões se alguém tiver alguma fala para poder fazer, tá bom?
Boa noite. Meu nome é Yolanda. Mais que uma pergunta, realmente a gente ficou muito orgulhosa. Eu quero agradecer primeiro a Conectas, a Ju, João, todo mundo. Bom, eu sou boliviana, imigrante neste país, e para nós é um orgulho. Eu sou presidenta da Associação de Mulheres Imigrantes Luz e Vida. E hoje estamos presentes aqui por Jorge, né? E a gente queria falar uma coisa muito importante que nos marcou. Estamos aqui com minhas companheiras também de outra instituição, mas, sin embargo, o Jorge, para nós, é um grande exemplo de luta. Num pouco tempo que a gente se conheceu, conseguiu fazer aquele vínculo de confiança e de crer nas pessoas. Ele nos abriu muitas portas. Assim como na área do café tem o trabalho escravo, também tem na área da costura, que nós estamos ligados a isso. Também nessa luta. É difícil, mas essa coragem que Jorge e Betty nos mostraram hoje, para nós nos marcou. Eu quero agradecer a Jorge por esse valor. Eu quero agradecer a Betty por aquele valor de você sentar nessa cadeira e poder falar suas realidades. A verdade é que nós também estamos por esse caminho e nós também vamos a lutar junto com vocês. E a gente sempre falou, a gente tem que romper as fronteiras para uma vida digna, porque todo mundo, somos humanos, somos irmãos. E a gente tem que se tratar dessa forma. Muito pouco nós imigrantes de base, aquele que fazemos o trabalho de base, com as vítimas diretamente, porque nós também somos sobreviventes da vítima de trabalho escravo na área de textil, nós temos que ter esse protagonismo. Ninguém pode falar por nós. E isso é o que estamos conseguindo com Jorge e com Betty. E com outras organizações como Conectas, como Freedom, onde a gente se conheceu. E estamos criando essa força, essa fortaleza de nos reunir e não falar só de bolivianos, sino de imigrantes. Não falar só de imigrantes, sino também da comunidade que mora aqui neste país. Eu quero agradecer a oportunidade de ceder a palavra, de nos escutar, de nos fazer aquela voz nossa própria. Eu agradeço bastante, Ju. Obrigada. Boa noite, sou Nina, do Instituto Linhas Divinas, e de igual maneira eu quero agradecer muito a Conectas e todas as pessoas envolvidas, e principalmente o Jorge e Betty, quienes estamos segurando de suas mãos, porque nós temos nossas histórias, somos sobreviventes também dessa situação, que agora estamos lutando para levar na frente, conhecendo de perto a dor que significa estar nessa situação de escravidão, de ser traficados. Então, fico muito grata pelas oportunidades, porque nós já temos a voz, nós já temos a pele, já temos o sofrimento carregado em nossas costas, mas precisamos dessa oportunidade de ser nossos atores de nossas vidas, de nossas lutas, levar para frente. Muito obrigado, para frente sempre. Muito orgulho por vocês, Betty, Jorge. Gente, obrigado demais pelas intervenções, uma honra tremenda ter vocês aqui, já são quase 10 da noite, uma quinta-feira a gente está aqui discutindo um tema tão importante. Eu queria agradecer de novo, antes de tudo, né, a equipe da Conectas que está aqui, que fez a comunicação, todo mundo que se mobilizou, João, Camila, Júlia, Jeff, Gabriel, Tainara, todo mundo que se mobilizou, Luísa, todo mundo, Arques, que está ali no fundo também, está desde de manhã com a gente, toda a equipe da Adere, Marques, obrigado pelo convite, Joana pelo convite, Poliana também, obrigado pelo convite, Beth, obrigado pela fala, pela coragem de ter vindo, você resistiu bastante, eu lembro que você não queria ter vindo, né, Beth? Ainda bem que você veio para poder falar com a gente, desse show que você deu. Júlia também, obrigado pela possibilidade de falar conosco, de trazer um pouco do contexto desse relatório, do trabalho que a Conectas desenvolve nessa pauta.
Obrigado, João, por ter acreditado nessa ideia da importância desse relatório, desse lançamento. Obrigado, Camila, também. A gente sabia que esse era um documentário importantíssimo e um material também importante para poder ter esse marco, né? Para poder ficar registrado. E ao Jorge, obrigado demais, Jorge. Do que eu aprendi com você durante todo esse tempo, não tem relatório da Conectas, não tem documentário que isso fique. Você, quando senta com alguém que explica um pouco da realidade do café e conta tudo o que acontece, os meandros, é uma aula enorme. E a gente é muito honrado de poder te escutar e poder aprender com você e poder te ver, né? Fazendo mobilização com as companheiras de outros setores, fazendo mobilização com tanta gente importante, trazendo esperança para pessoas como a Beth, que acreditam em você e acreditam na luta. E a gente, enquanto Conectas, quer também seguir ao lado, trabalhando e continuando junto, porque a gente também acredita, tá bom? Obrigado pela participação. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo.